Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Nessa aula de hoje nós vamos criar um arquivo aqui. Aqui na nossa barra de explorar no Instagram apareceu algumas imagens e uma delas essa daqui. Resolvemos ensinar para vocês como é que a gente faz para criar um arquivo como este aqui, por exemplo, lá no Photoshop. Hoje nós vamos utilizar a versão 2020, mas geralmente a gente utiliza aqui a versão de 2016, é uma versão antiga. O Photoshop CS6 portátil é uma versão mais leve, mas na aula de hoje vai ser por essa versão aqui de 2020. Então, como é que a gente cria um arquivo como esse aqui? Primeira coisa, a gente precisa encontrar o modelo da caixa, né, que nesse caso aqui é uma caixa envelope. Aqui no Clube Personalize nós temos alguns modelos. Pessoal, lembrando, ó, nós utilizamos um modelo diferente, na verdade um modelo errado na criação do nosso projeto, por isso que tivemos tantos problemas lá no final, na hora de fechar o arquivo, de fechar a arte, para entender como é que vai ficar na hora da impressão. Um aviso que eu dou para vocês: se vocês forem refazer esse arquivo, utilizem esse molde aqui, ó. Por quê? Porque é um molde que vocês já vão poder personalizar a frente aqui toda, né? Principalmente essa parte aqui, ó. Que observe que ele é personalizado, essa parte, essa também, essa também. Então, o molde adequado é esse daqui, ó. Não utilizem o molde que a gente tá fazendo nesse vídeo aí, ou que a gente vai fazer. Nesse caso, eu vou colocar esse vídeo antes de iniciar o vídeo, porque a gente teve grande dificuldade de compreender como é que ia ficar na hora da impressão e como é que ia ficar a montagem, já que a gente utilizou um molde diferente. A gente utilizou esse molde aqui, ó. Temos esses modelos menores e temos os modelos maiores. Temos aqui modelos adaptados também. E na aula de hoje nós vamos ensinar a fazer com esses modelos menores aqui, que é esse caso aqui, né? Você vê que tem dois marcadores de texto do tamanho pequeno. Tem aqui uma caixinha de 3 docinhos também, é um tamanho pequeno. Eu não sei precisar exatamente o tamanho. Eu posso até dar uma olhada aqui no site deles para ver se a gente encontra as medidas, mas eu não vou me ater a isso por enquanto. Primeira coisa, como é que a gente faz esse detalhe, esse design aqui, o mais próximo possível disso daqui, lá no Photoshop. Eu já baixei aqui, já comprei, adquiri também um desses moldes. E aqui no Photoshop a gente vai abrir o Photoshop, né? Primeira coisa, arquivo, novo. Vamos criar um documento A4. Pronto, nesse documento A4 a gente vai lá na pasta que está os nossos moldes para verificar como é que eles estão. Esse daqui está na modo paisagem e esse daqui também. Eu vou utilizar, eu acho que esse daqui. Deixa eu vir aqui, fazer o seguinte aqui, ó. Imagem, rotação, 90 graus. Vou aumentar um pouquinho o zoom. E eu venho aqui, arquivo, colocar incorporado. Na versão CS6 está inserir. E nós vamos aqui, deixa eu encontrar a pasta. Onde é que ela tá? Tá aqui, imagens. E nós vamos aqui nessa pasta e vamos adicionar o molde que a gente quer. Nesse caso aqui eu vou utilizar esse daqui, ó. Pronto. Observe que o molde ele tá muito com a linha meio que apagada. Como é que a gente faz para aumentar a visibilidade da linha? Vem aqui do lado, dá um clique duplo com o mouse. Vai abrir essa janela aqui, ó. Eu posso vir aqui em traçado, pegar a cor que tá branca, vou colocar aqui preto. E aqui eu consigo controlar o tamanho. Vou botar um mesmo aqui, ó, 1 pixel.
E aqui em sobreposição de cor, marco, marco também a caixinha de sobreposição de cor e venho aqui na cor e coloco preto, dou um OK. E aqui dou um OK também. Observe que as linhas agora já estão mais visíveis. Aqui no Instagram, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar dessa foto para usar como referência. Então eu dou um Alt, Print Screen no teclado. Deixa eu tirar um Print Screen aqui, que aqui não precisa apertar o Alt. Vou usar ela como referência. Aqui eu vou dar um Ctrl V para colar. Vou aumentar um pouquinho ela. Vou deixar aqui no canto. Posso até deixar por baixo do molde aqui para facilitar. Primeira coisa, a gente precisa criar o design do lápis. Lembrando que a lógica da impressão dessa caixa, essa parte aqui vai ficar para o fundo, ou seja, atrás desse lápis aqui, ó, a parte de lá. A parte de dentro, vocês teriam que imprimir frente e verso. Nem todo mundo gosta de fazer essa impressão frente e verso, porque às vezes não sai alinhado, não sai. Se você quiser fazer frente e verso, você pode fazer seu design aqui na parte de dentro e depois fazer um outro design para a parte de fora. Eu vou fazer os dois modelos aqui para você entender mais ou menos como é. Vamos supor que essa parte aqui é a parte de dentro, essa parte aqui, ó, interna da caixa. Essa daqui não está dando para ver, né? E toda essa parte de dentro aqui que fica visível sem esses itens aqui na caixa. E aí como é que a gente faz o design? Primeira coisa, a gente precisa desenhar um lápis, né? Essa cor aqui desse lápis eu posso vir aqui, ó. Vou botar aqui. Lápis. Ilustração. Vou dar um OK. Vou clicar em imagens aqui. Observe que eu quero utilizar apenas essa cor aqui, ó. Ou essa daqui que tá um pouquinho morena. Então eu posso vir aqui, botão direito, copiar a imagem. Ctrl V aqui dentro para colar. E aí eu vou coletar essa cor aqui, que é a cor, essa cor aqui do lápis. Se eu coletar daqui, observe que essa imagem ela tá muito com ruído, né? Então se eu coletar aqui, pode ser que eu não colete uma cor tão legal, né? Essa linha que eu vou precisar ajeitar. Então nesse caso aqui, eu vou utilizar desse daqui, ó. Coletei a cor desse daqui, inclusive eu já posso apagar essa imagem daqui para não me atrapalhar. E aí, ó, clica no molde que tá aqui, ó, caixa envelope, que é essa caixa aqui. Eu vou fazer o seguinte, venho aqui varinha mágica, seleciono, clico na camada de baixo e dou um Ctrl J. Pronto, vou jogar ela aqui para cima. Clico nela novamente, seleciono ela. Deixa eu só colocar essa imagem aqui para eu entender. Vou selecionar a imagem, a camada branca que eu criei. Vou vir aqui na ferramenta caneta. Aliás, vou desfazer a seleção. Vou vir na ferramenta caneta. Venho aqui, ó. Dou um clique aqui mais ou menos. Faço aqui o desenho com a caneta na parte do lápis, dessa parte aqui preta, né? Pronto. Eu posso vir aqui por cima. Fiz uma seleção aqui, né? E fechei os pontos aqui. Aí eu clico com o botão direito, criar seleção, dou um OK. Nessa camada branca aqui, ó, eu vou dar um Ctrl J.
crio uma nova camada a partir dela, que é só essa parte aqui. Inclusive, se eu clicar duas vezes novamente com o mouse, eu consigo alterar a cor. Então venho aqui sobreposição de cor, clico aqui, dou um OK, aqui eu também dou um OK. Pronto, já criei aqui a camada. Vocês viram que eu alterei a cor, né? Dessa camada aqui. E aí agora eu preciso pintar essa cor do lápis aqui, ó. Inclusive eu posso fazer aqui um detalhe que me veio à mente agora. Vocês observam que o lápis ele tem, né, essas rebarbas aqui, nesse estilo, ó. Como é que a gente pode reproduzir isso? Aqui, ó. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Como se tivesse feito a ponta do lápis, né, na lapiseira ou no estilete, alguma coisa assim. Como é que eu vou fazer aqui? Deixa eu entender aqui para que lado é. Para cima. Então eu venho aqui, ó, na direção daqui do molde. Eu venho aqui com a minha caneta selecionada. Clico bem nessa quina aqui, ó. Se vocês quiserem aproximar, vocês aumentam aqui, ó, um pouquinho. Clica aqui, ó, bem nesse canto aqui. Pressiona o Shift do seu teclado e clica aqui no outro canto. Ele vai fazer uma linha reta. Aí vocês vão fazer aqui, ó. Eu vou fazer quatro. Então eu clico aqui, aqui e aqui. Agora clico aqui no meio, pressiono o Ctrl e peraí. Eu vou clicando no meio e fazendo essas ondas aqui. Nesse caso, eu vou precisar ajustar aqui, ó. Clico, opa. Clico com o Alt pressionado. O Alt não, o Ctrl pressionado. E vou tentando alinhar aqui, fazer com que fique um efeito o mais próximo possível daquele estilo lá do lápis, né? Então venho aqui, ó. Eu posso até puxar uma linha guia aqui para ver se estão todas no mesmo nível. Aqui, ó. Um pouquinho para cima. E esse também. Posso vir aqui. Clico na linha novamente, nessa linha aqui que não vai me servir mais. Jogo lá para cima para ela sumir. Criei aqui essa camada assim.
criei aqui essa camada desse estilo. O que é que a gente vai fazer agora? Continua com a caneta, clica aqui no último ponto, pressiona o Shift novamente e clica aqui bem no final. Depois aqui, depois aqui. Com botão direito, peraí. Deixa eu só aproximar aqui para vocês verem que tá fora da linha aqui, né? Então, eu tento puxar ele bem aqui para a linha. Você vê que eu vou tentando entender aqui o centro. Então, mais ou menos aqui. Botão Shift. E aqui novamente, ó. Subo lá para cima. Aqui, clico, botão Shift e dou um clique. Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Botão direito. Criar seleção. Ok. Clico na camada que nós havíamos criado, que é essa camada aqui, ó, totalmente em branca. Clico nela aqui e dou um Ctrl J. Pronto, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Essa camada nova que nós criamos está aqui. Eu vou selecionar ela. Para selecionar, vocês pressionam o Ctrl do teclado, Ctrl, e clica sobre essa janelinha aqui, ó. E aí eu preciso selecionar essa parte aqui também. Aí o que é que eu vou fazer? Eu já clico na camada de baixo. Venho com a ferramenta de laço poligonal, que é essa daqui, ó. Pressiono o Shift do meu teclado. Observe que apareceu um sinal de mais ali. E aí agora nós vamos clicando assim, ó. Selecionando toda essa parte aqui. Até encontrar aqui nas esquinas. E aqui por dentro não tem problema, eu posso vir até encontrar o outro lado. Agora eu dou um Ctrl J também. Pronto, nós temos essa parte e a parte que nós criamos para ser mais ou menos igual essa parte aqui, ó, do lápis. Essa parte aqui a gente pode até, deixa eu copiar essa imagem aqui para vocês entenderem melhor o que é que eu estou querendo fazer aqui. Eu posso usar esse amarelo ou também não. Posso usar esse rosa aqui, esse tom de rosa. E para utilizar, o que é que eu vou fazer? Posso clicar no pincel mesmo. Venho aqui, pressiono Alt para coletar a cor aqui, ó. Coletei a cor, ela veio para cá. Eu vou refinar um pouquinho mais aqui. Aqui, ok. Pronto. Volto. Veja aqui onde é que tá. Deixa eu apagar essa daqui. Veja onde é que tá. Aqui, ela tá aqui, a camada. Então, é essa camada 4 aqui, ó. Essa camada 4 selecionada, eu posso vir aqui, ó, pintar de rosa. Inclusive, posso até, se eu quiser, mesclar com rosa mais claro aqui. Vou pintar de rosa mais claro e fazer isso aqui. Pronto, agora a camada de baixo, a camada 5, que é essa camada aqui, ó. Essa daqui é a cor do lápis. Lembra lá da cor que nós coletamos?
Como é que eu faço? Deixa eu pesquisar aqui novamente. Acho que foi essa aqui. Se não foi, pode ser essa daqui, não tem problema. Dou um Ctrl V para colar. Venho aqui, clico na caixinha de cor, seleciono, dou um OK. Apago essa camada para não me atrapalhar. Seleciono a camada 5. Sim, para selecionar, como é que faz? Clicando nesse quadradinho aqui com o botão Ctrl pressionado. Vem aqui na ferramenta pincel e pinto. Se tiver muito claro, eu posso botar aqui um pouquinho de escuro ou não, né? Posso botar o escuro aqui um pouquinho mais para cima. Vai da vontade de vocês aí, viu? Vocês que vão definir. Observe que a nossa arte ela já está ganhando forma, né? Tá ganhando forma. A gente precisa agora inserir aqui nessas laterais que vão aparecer. Se vocês quiserem, né? Nesse caso aqui eu vou inserir. Deixa eu ver aqui. Vou posicionar bem aqui na quina. E aqui eu sei que passou um pouquinho. O que é que eu vou fazer? Vou excluir. Venho aqui com o Shift com Alt pressionado. Excluir aqui bem na linha. Tá ótimo. Dou um Ctrl J também. Posso pegar esse rosa aqui. Seleciono ele, a camada. E pinto. Lembrando que essa parte vai ser a parte interna da caixa. Eu estou fazendo nesse caso nas opções em que você for imprimir frente e verso. Nesse caso é a parte interna da caixa, que é essa parte aqui, ó, parte de dentro da caixa. A parte do verso, que é onde vai ser impressa essa parte aqui, toda essa arte aqui, inclusive lá no fundo a gente pode reproduzir a mesma coisa aqui do lápis, ou podemos colocar outro detalhe, uma mensagem, alguma coisa assim. Tudo vai ser a critério de vocês. Nesse caso aqui eu estou fazendo um modelo só para vocês entenderem como é que a gente pode recriar uma imagem, ou se inspirar em uma imagem para criar outra a partir dos moldes lá da Clube Personalize. Inclusive aqui tem vários moldes, são preços bem acessíveis, a partir de R$ 4,90. Os moldes são enviados nesses formatos aqui, ó, PNG para Canva, PNG como vocês viram, né, PDF, SVG, DXF Studio e CDR, que é para Corel. Tá aqui todos os moldes que são enviados, o envio automático. Você comprou, já é enviado no seu e-mail. Temos o contato aqui de suporte, caso vocês precisem. O e-mail com o arquivo não chegou, ou aconteceu alguma coisa, não está conseguindo abrir. Inclusive o pessoal que tem e-mail iCloud, o sistema não está enviando. Eu não sei qual é o problema. Então, se você tem e-mail iCloud, né, tenta utilizar um outro e-mail aí para receber os moldes aqui do site. Vamos lá para a aula. Nós estamos aqui terminando de criar essa parte e basicamente é isso, já está pronto. Essa parte aqui, essa e essa, eu não aconselho vocês colocar nenhum tipo de arte, porque é uma parte que vai ser impressa, mas vai ficar escondida aqui, ó. Então essas partes aqui, ó, a parte de baixo, que é essa daqui, essa parte aqui da frente, né, que vai interessar mais
a impressão aqui na frente. Então não precisa vocês gastarem tempo criando aqui. Nesse caso, o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos selecionar todas as camadas do nosso projeto. Como é que a gente seleciona? Pressiona o Ctrl e vai clicando. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu pressiono o Ctrl e dou e pressiono a tecla G. Para quê? Para agrupar tudo em uma única pasta. Ctrl G. Agrupei aqui na pasta. Eu posso colocar aqui, ó, parte interna da caixa para identificar. Então aqui está a minha parte interna. Agora eu vou fazer vou duplicar essa pasta, dando um Ctrl J, Ctrl J. Então aqui nós temos as duas partes. Essa parte aqui eu vou colocar como parte externa da caixa, que é a parte que vai toda essa impressão aqui. Nesse caso aqui, o que é que a gente vai fazer? Essa parte aqui do lado, eu já vou tirar. A parte de fora, lembrando que essa parte aqui vai ficar lá para trás. Então, é aqui atrás dessa caixa. Eu posso deixar a mesma coisa, né? Já que é um lápis. Posso escrever aqui alguma coisa se eu quiser, se for o caso o cliente de vocês aí solicitarem. Ou simplesmente colocar aqui a frase, os detalhes aqui. Lembrando, essas imagens aqui vocês podem estar criando pelo ChatGPT. Nós vamos fazer isso aqui rapidinho para vocês, ó. ChatGPT. Deixa eu ver aqui. Livros com uma maçã em cima, um caderno aberto com algumas escritas. Você precisa entender bem a imagem para tentar explicar para o ChatGPT. Você coloca assim: crie uma imagem de 1, 2, 3, 4, 5 livros de 5 livros empilhados nas cores. Cadê? Nas cores rosa, amarelo, vermelho, azul e azul escuro. Nas cores rosa. Eu posso colocar aqui, ó, nas cores rosa, nos tons de rosa e lilás. Vou botar um pouquinho diferente. Com uma maçã em cima e um caderno encostado neles. O caderno tem algumas frases escritas. Acho que tá ok. Acho que só manuscritas já, mas não tem problema não. Coloquei aqui algumas coisas manuscritas, escritas. Vou botar aqui a imagem, todos os elementos no estilo 3D com cores vívidas e fundo transparente PNG. Vou botar aqui alta qualidade. Vamos ver o que é que ele vai criar pra gente. É mais fácil. Não, seria mais fácil pesquisar aqui no Google.
talvez, se você colocar livros, ilustração de livros com maçã em cima. Bora ver o que é que vai aparecer. Aparece aqui alguns, tá vendo? Você pode utilizar, mas tem vários aqui, ó. Lembrando que alguns tem, né, marca d'água, tem direito de uso. Mas é uma imagem bem usual, né? Que provavelmente alguém criou uma imagem a partir de uma dessas aqui. Observe que parece muito. Bora ver o que é que ele criou lá pra gente. Tá criando ainda. A gente poderia utilizar uma dessa daqui, ó. Inclusive, para pedir para ele reproduzir uma outra imagem a partir dessa, se for o caso. Mas eu pedi aqui em tons de rosa e lilás. Ele criou parecido com o que a gente visualizou lá na nossa imagem. E em tons de rosa e lilás. Eu vou utilizar essa aqui mesmo. Vou baixar. Vou salvar aqui na minha pasta. E vou vir aqui, ó. Arquivo. Colocar incorporado. Tá aqui. Diminua o tamanho. Que é pra gente inserir aqui. Deixa eu ver aqui, porque esse molde é um pouquinho diferente, né? Então, mas vamos lá. O que é que a gente precisa fazer aqui? Precisa entender que quando a gente for imprimir, essas abas vão se unir aqui embaixo. Aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Aqui. E a imagem precisa estar sobreposta. O que é que eu faria aqui? Nesse caso aqui, desse molde aqui, ó, ele tem as partes, que é essas partes aqui, ó. Mas esse não tem. Então o que é que a gente vai fazer? Vou clicar aqui nessa camada. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Vou aproximar bem aqui no meio. Dar um Ctrl J. Ctrl T para redimensionar. Vou espelhar ele, né? Que é como vai ser impresso. Ctrl T novamente, espelhar pro lado de cá. Deixa eu pegar essas duas aqui, trazer aqui para cima. E eu tô tentando fazer aqui, imaginar aqui como será a montagem. A montagem vai ficar assim. E essa tá aqui também. Ctrl J. Vou também levar lá pra cima.
vir aqui, ó. Vou redimensionar ela verticalmente. Vou apagar aqui. Ó, eu posso... Observe que a gente vai criando de forma bem criativa a questão da montagem. Nesse caso aqui, o que é que eu vou fazer? Eu criei as camadas, né? Eu vou selecionar todas aqui. Espera aí, deixa eu só... Deixa eu só imaginar que aqui vai ser a frente, ó. A frente da minha caixa. Quando eu dobrar as abas. Então, eu posso fazer a montagem em cima disso daqui, ó. Então, eu seleciono, eu coloco, você viu que eu criei essas camadas aqui das abas, das três, né? E trouxe elas para aqui para cima. Posicionei elas aqui conforme a linha. E imaginei como vai ser a montagem. A montagem vai ser aqui, ó. Eu posso criar a arte, que é essa arte aqui, ó, aqui na frente. Ou posso unir todas essas três camadas aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Vou dar um Ctrl J. Botão direito. Mesclo as camadas. Tá aqui as camadas mescladas. E nessas camadas aqui mescladas, que tá em uma só, eu posso criar a arte aqui. Imprimir junto aqui, ó. E colar por cima. Vai ficar colado aqui por cima. Ou posso simplesmente nas camadas separadas aqui, ó. Tá vendo? 1, 2, 3. Vim aqui. Imaginar aqui a minha arte. Você viu que as camadas que eu unifiquei, essa daqui, ó. Posso vir aqui, criar eu vou fazer aqui para vocês entenderem. Só vou posicionar aqui, ó, para ficar bem alinhada. Vocês precisam fazer isso também, viu? Deixar bem o alinhamento aqui, ó, bem no limite. Aqui também. E aqui já tá. Vou selecionar as três, dar um Ctrl J e mesclar. Agora nós vamos simular aqui, né? Vamos lá. Colocar aqui os livros como se estivessem aqui. Vou ativar essa última camada aqui que eu havia desativado. Por enquanto. Não, vou deixar ela desativada só para a gente entender o limite aqui do lado. Os livros eles estão conforme aqui, cortando até um pouquinho, então eu posso vir aqui, ó. Quem ensina com amor. Quem ensina com amor transforma o quê? Transforma com sabedoria. Quem ensina com amor transforma com sabedoria. Então, eu tô entendendo aqui a arte. Eu posso vir aqui, ó. Inclusive, a gente publicou lá no Pinterest. Deixa eu ver se aqui tá no Pinterest da gente. A gente publicou aqui no Pinterest. Não, não tá. Inclusive, a gente publicou lá no Pinterest uns papéis digitais. Eu posso pesquisar aqui, ó. Papel
digital, professores. E qual é o papel digital dos professores que eu quero? Quadriculado. Vou botar aqui. Esse aqui. Crie esta imagem em alta qualidade com as mesmas características. Bora ver se ele vai criar. Porque aqui tá, ó, quando eu coloco o mouse tá 380 por 380. Não tá uma qualidade tão legal, embora seja esse mesmo arquivo que eu quero, né? Vou colocar aqui tamanho grande pra gente. Para ver se ele vai criar aqui. Ele não entendeu, na verdade eu coloquei no mesmo prompt. Então ele criou aqui um arquivo nada a ver. Mas enfim, eu vou utilizar esse daqui pra gente entender mais ou menos como é que a gente tá fazendo. Então aumento aqui, ó. Vou dar um ok. Aliás, eu vou criar daqui até o final, porque fica melhor. Então tripliquei aqui os arquivos, venho fazer a mesclagem, vou colocar ele lá para baixo. Para eu entender se passou aqui, tá ok. Tá ótimo. Tá ótimo, ótimo. Né? Tudo ok aqui. E aí o que é que eu vou fazer? Vou ativar aqui, seleciono a última camada, clico nessa camada e dou um Ctrl J. Essa camada de baixo eu posso apagar. E essa camada aqui eu vou diminuir a visibilidade dela. Porque é para ficar dessa forma mesmo. Agora sim eu trago ela lá para cima novamente. Pronto. O que a gente vai fazer agora? Aqui do lado tem um elemento, né? Tem um caderno. Eu posso vir aqui, ó.
Aliás, eu vou vir aqui na minha galeria. Inclusive essas imagens aqui da minha galeria, eu coloquei lá no Pinterest. Algumas dessas daqui, ó. Onde tinha aqui, ó. Eu tinha até esquecido. Se eu quisesse usar um desses padrões aqui, ó. Aqui também tem. Deixa eu ver aqui que imagem que eu vou utilizar. Posso utilizar essa daqui. Vem aqui, ó. Lembrando que aqui já é opcional, né? Ali tem uma imagem de um livro ó, aqui do lado. Então eu vou colocar ela aqui do lado também. Aqui, ó, desse lado aqui. Posso vir aqui na ferramenta caneta. Fazer aqui um shape. Que são essas formas. Que passa assim, ó. Encontro aqui, criar seleção e aí a gente vem na... Pode ser nessa última camada aqui, ó. Um Ctrl J. Seleciono, venho aqui na cor. Posso inclusive colocar uma cor. Vou colocar aqui da minha paleta, né? Aqui eu vou cortar dela aqui, então venho aqui embaixo, Ctrl J e essa daqui eu apago. Venho aqui, vou pegar um pouquinho dessa... Diminuo a opacidade e arrasto aqui para cima. Vou aumentar um pouquinho disso aqui, ó. Aqui eu posso colocar a frase. Quem ensina com amor. Olha a distância que tá de um elemento para o outro. Eu venho aqui, eu vou normalizar. Quem ensina com amor transforma com sabedoria. Seleciono, diminui a distância de um para o outro. Aqui quem eu posso colocar Deus é mais. Vamos escolher uma fonte melhorzinha aqui, né? Inclusive só tô achando fonte ruim aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Nossa, deixa eu ver aqui. Quem ensina
com (15:57). Então aqui eu vou colocar, ao invés de 14 vai ser 15 também. 15:57. Quem ensina com amor vou botar amor aqui. Transforma com vai ser a caviar 15:57, que é o tamanho da fonte, né? Lembrando que eu coloquei a mais fina, então eu vim aqui colocar essa bold, que é um pouquinho mais espessa, com amor e sabedoria. E aí eu venho aqui, ó. Nesse caso eu vou rasterizar só pra organizar aqui, ó. Como é que organiza? Seleciono aqui, Ctrl T e vou organizando. E seleciono também, Ctrl T e vou organizando. Eu posso até puxar uma linha aqui para ver se estão bem distante aqui. Nesse caso eu vou organizando. Ctrl T. Essa daqui ficou um pouco distante, então eu vou pegar e vou colocar aqui. Pronto. Aqui não tem tirar essas linhas. Vou pegar a frase que eu criei, que eu digitei, né? Vou posicionar aqui. E aí, como eu falei para vocês, eu posso fazer uma única camada e colar na frente, né, da caixa, ou dividir elas por, né, uma parte para cá, outra parte para lá. Na hora que elas se unirem, não sei se vai funcionar também, mas é aquela coisa, é tentativa, né? Enfim, o mais complicado foi criar o design. Essa camada aqui, ó, eu posso inclusive apagar. Pronto. O que é que eu faria aqui, Reni? Nesse caso, eu vou
legal. Acho que já tá bom aqui, viu? Se eu quiser botar mais algum desenho aqui do outro lado, né? Repetir aqui o que eu fiz aqui. Repetir aqui. Eu inclusive posso. Aí nesse caso vocês poderiam, nesse modelo aqui, compreender essa parte aqui, ó. Poderia colocar aqui. Não ia ficar legal. Vamos fazer o seguinte. Aqui a frase. Aqui a imagem. Aqui também. Aqui também. Aqui também elemento. Aqui também. Aqui e aqui. Então, aqui. Aqui é esse todo. Eu posso fazer o seguinte. Eu crio aqui o grupo com todos esses elementos. Vou duplicar ele. Vou dar um Ctrl E para mesclar. E aí lembrando que nesse caso aqui, ó, eu seleciono essa parte, como eu falei para vocês, e dou um Ctrl J. Essa parte aqui, ela pode ser impressa de forma independente aqui, ó. Inclusive, o que é que eu faria? Eu ia duplicar essa daqui, ia mesclar as duas para ter ela aqui. Inclusive, se eu quiser botar um traçado para ficar melhor na hora de recortar, eu ia recortar para colar na frente. E aí, o que é que eu ia fazer? Nesse caso aqui, ó, eu ia fazer isso aqui, ó. Apagar. Deixa eu ver. Imprimir. Eu imprimiria assim. E colaria essa parte na frente. Passar um pouquinho aqui. Nesse caso eu teria que fazer, sabe o que? Eu teria que ajustar esses livros um pouquinho mais para cá, de acordo com o que tá lá no Instagram. Tá um pouquinho, inclusive tá um pouquinho aqui, ó, mas tá cortado, deve estar cortado. Se a gente quiser fazer aquele modelo lá, né? Então, Ctrl J, Ctrl E. É um trabalhão que dá, viu?
Mesclar. Trouxe pra cá. E aí eu iria apagar dessa arte aqui. Iria imprimir desse jeito aqui, ó. Eu vou desabilitar aqui. Habilitar isso aqui. E eu vou botar uma linha aqui de corte. Bem fraquinha. Eu iria imprimir assim, ó. O nosso lápis, né? Pra ver como é que ia ficar. Lembrando que essa é a parte da frente. Essa é a parte da frente. E essa é a parte do fundo. Essa é a parte interna, na verdade, né? Essa é a parte interna, que não vai nenhuma frase, nem nenhuma figura. Só o lápis mesmo. E aqui a parte externa. A parte externa. A parte externa do meu projeto. Eu acho que fica melhor do que você dividir aqui, né? Uma parte aqui, outra aqui, outra aqui. Eu vou tentar imprimir ali e aí vou filmar pra gente ver como é que vai ficar. Mas enfim, a aula é essa. Photoshop ele não é um programa fácil, mas é um programa que abre possibilidade de você criar praticamente qualquer coisa com ele. A gente vai ter mais algumas aulas aqui no YouTube. Vamos ter também algumas aulas no nosso curso, né, completo de Photoshop, que estamos finalizando. Mas vocês podem aguardar por aqui também. Teremos aulas gratuitas de como criar, principalmente de como utilizar os moldes aqui da nossa loja do Clube Personalize. É isso por enquanto. Se inscrevam e até mais.